Bom, meu nome é Daniela Porto, eu fiz graduação na Universidade Federal de Goiás. Agora estou fazendo mestrado na Unesp, em Rio Preto, São José do Rio Preto. E eu fiz um trabalho de iniciação científica com o título Trajetória Central em Programação Semidefinida. Meu orientador é o Horizon Pereira Ferreira, lá da Universidade Federal de Goiás. Ou então, a motivação do tema. Por que estudar isso? Quando a gente estuda a trajetória central, a gente quer saber a velocidade de convergência da solução do problema, que é o problema primal dual. Mas essa solução ela pode ou não convergir para o centro analítico da face ótima. Quando ela converge, então os algoritmos que seguem essa trajetória central, eles são mais estáveis. E quando não converge, eles são mais instáveis, então. O que a gente quer saber? Se ele não convergir, a gente quer encontrar um conjunto, que no caso a gente vai chegar no fim, que é o PF estrela e o DF estrela, a gente quer encontrar esse conjunto que está contido na face ótima, onde quando você fizer o centro analítico, esse conjunto vai ser o centro analítico dessa solução que eu encontrei anteriormente. Bom, à medida que a gente for apresentando, vocês vão entender mais ou menos o que eu estou falando. Então, aqui algumas notações e definições. Sn é o espaço das matrizes simétricas de ordem n. O produto interno é definido daquela forma. O produto interno de duas matrizes é o traço do produto entre elas. Sn+ é o espaço das matrizes simétricas positivas semidefinidas. E Sn++ o espaço das matrizes simétricas positivas definidas. Minhas matrizes A1 até a M são matrizes simétricas. E a gente define o operador linear A de Sn em DRM por AX daquela forma lá. Que vai dar um vetor, uma Rm, claro. E o operador adjunto de A dessa forma. A estrela V é somatória. Então, os nossos problemas de programação semidefinida, eles são o problema primal e dual. Primal é esse Pzinho, que a gente minimiza X naquele produto interno, sujeito àquela restrição. O AX tem que ser B. O A definido anteriormente. E a X tem que ser uma matriz simétrica positiva semidefinida. O problema dual, a gente maximiza Y em B transposto Y, sujeito a estrela Y mais S igual a C, e o S também é uma matriz simétrica positiva semidefinida. Onde C, B e as matrizes A1 até a M são dados, e as minhas variáveis são o X e o S, que tem que ser matriz simétrica positiva semidefinida, e o Y, que é um vetor do RM. Essas são as minhas variáveis. Então, a trajetória central, que é a solução desse meu problema, ele é dado daquela forma. Com relação àquela função barreira, f de x, que é menos ln do det de x. É dado dessa forma ali. Mas, o que a gente mais utiliza é essa forma equivalente, que é esse sistema de equação primal dual, que foi o que a gente utilizou também para descobrir qual era a trajetória central. Que são aquelas mesmas equações anteriores, ax igual a b, só que no caso a x agora tem que ser uma matriz simétrica positiva definida. A estrela y mais S igual a C, também a S tem que ser positiva definida, simétrica. E a gente acrescenta agora essa outra restrição, que é x vezes S igual a μ vezes I, onde μ é um parâmetro real, não negativo. Na verdade, positivo. E o que a gente sabe? Se as minhas matrizes A1 até a M, elas são simétricas e são linearmente independentes. E além disso, eu consigo encontrar ponto interior para o problema primal e dual. Então, o que acontece? A minha trajetória central está bem definida. Então, os conjuntos P e D eles têm solução. O que é o ponto interior? Eu encontro a x, tal que a x é igual a b, e essa x tem que ser positiva definida. Do mesmo jeito, problema dual. Eu encontro a S, uma matriz simétrica, também positiva definida. Então, se isso acontece, eu sei que a minha trajetória está bem definida e eu encontro solução, então, para o meu problema. Aqui uma definição. A gente vai definir o que é os problemas P e D serem estritamente complementares. A gente diz que os problemas P e D são estritamente complementares se acontece aquilo. X estrela, ela é uma matriz daquela forma. O que é essa X estrela? É quando eu pego a minha matriz X de μ, que eu descobri lá na trajetória central, e faço o limite quando o μ tende a zero. Quando eu fizer isso, eu vou ter a X estrela. Então, se a X estrela, ela é daquela forma, e a S estrela também, do mesmo jeito. Eu pego a minha S de μ, faço o μ tender a zero, me dá aquilo ali. Se quando eu pego a dimensão da matriz ali, da XB estrela, mais a dimensão da Sn estrela, isso me dá N, que é
a dimensão da matriz toda, então eu digo que o problema é estritamente complementar. Se for menor que n, então a gente diz que o problema não é estritamente complementar. Isso a gente vai utilizar, porque os resultados que a gente tem para frente vai mexer justamente com isso, de ser ou não ser estritamente complementar. E o problema que eu falei de encontrar um outro conjunto só vai acontecer quando não for estritamente complementar. Porque quando for estritamente complementar, a coisa vai ser muito boa. Então, aqui a gente define o que é o centro analítico da face ótima que eu tinha falado. Então, o centro analítico da face ótima primal é a única solução daquele problema, que é minimizar menos ln do det da xb, tal que x pertence a f estrela p. Onde essa f estrela p é dessa forma aqui. Que eu também posso chamar de P estrela. São todos os x, tal que a BXD é igual a B. E o XB pertence o meu P estrela é isso e o meu D estrela que também eu posso chamar de FP estrela, FD, F estrela D. Então, esses dois são os meus conjuntos P estrela e o D estrela. E, analogamente, o centro analítico da face ótima dual também é a única solução daquele problema, que é minimizar o menos ln do det da Sn, tal que o par ys está em F estrela D, como eu defini ali. Aqui a gente tem dois teoremas. A trajetória central, que a gente encontrou lá usando aquela equaçãozinha lá, PD, o sisteminha PD, é dado por x de mi, y de mi, s de mi, converge quando o mi tende a zero, e o ponto limite a gente chama de x estrela, s estrela, y estrela, ali trocado, é a solução máxima ótima complementar. Então, o que a gente tem? A trajetória central, ela converge quando o mi tende a zero, e como eu disse, quando a gente faz o limite lá, a gente vai chamar de x estrela, y estrela e s estrela. E o outro teorema é o que eu disse que a gente vai usar a estrita complementaridade. A gente supõe que os problemas P e D são estritamente viáveis, ou seja, existem ponto interior. Você encontra um ponto x em F0 de P e o ys em F0 de D. Então, vamos supor que acontece isso. Se a gente tiver a estrita complementaridade, ou seja, quando a gente pegar lá a norma de B, que é a dimensão da matriz XB e a dimensão da matriz Sn e Dn, se acontecer isso, então a trajetória central, ela converge para o centro analítico da face ótima. Então, nesse caso, não tem nada para a gente fazer. Já está o teorema, já está falando tudo, então. O que interessa para a gente agora, então, é estudar o caso onde não tem a estrita complementaridade, que a gente não sabe o que vai acontecer com essa solução. Então, aqui a gente usa essa notação. Se a gente pegar B e N contido, um conjunto, dois conjuntos contidos de 1 até N, dois conjuntos e 1 até N. Então, a gente considera as possíveis partições de uma matriz M, de ordem N por N, dessa forma. M é MB, BB barra, B barra B e B barra. Essa partição é a partição primal. A gente vai considerar essa partição para o problema primal. E a outra, do N, N barra, N barra N, N barra e N, a gente considera para a partição dual. Onde o B barra e o N barra são os complementares de B e N. Você pegou o N e o B, conjuntos contidos lá de 1 até N. Então, o B barra é simplesmente o complementar e o N barra. E a gente denota por I o conjunto desses Bs e J o conjunto dos Ns e N barra. Agora, a gente vai tentar caracterizar esse conjunto, né, que a gente está querendo. A gente quer encontrar um conjunto tal que quando a gente pega um problema, encontra a trajetória central, ele não converge para o centro analítico. Mas se a gente pegar um conjunto que está contido na face ótima, a gente quer descobrir um conjunto tal que esse
essa minha solução vai convergir para o centro analítico desse novo conjunto, que está contido na face ótima, mas não é o conjunto inteiro. Então, vamos começar fazendo umas definições. A gente define SB estrela de μ como sendo 1 sobre μ SB de μ, e o xn tio de μ como sendo 1 sobre μ xn de μ, onde o μ é maior que zero. Então, a gente tem esses dois teoremas aí. Se a gente definir SB estrela tio como sendo o limite, quando μ tende a zero, de SB tio de μ, a gente mostra que esse SB estrela tio, ele é uma matriz simétrica positiva definida. E mostra a mesma coisa para o xn. Se a gente definir xn estrela tio como sendo o limite de xn tio de μ, a gente mostra que esse limite também é uma matriz simétrica positiva definida. Agora aqui vem uma parte que a gente vai utilizar também mais na frente, quando a gente definir o centro analítico desse conjunto, do conjunto que a gente vai gerar. Se a gente tiver estrita complementaridade, a gente vai ter estrita complementaridade se somente se o SB estrela tio inversa é igual ao XB estrela. E o XN estrela tio inversa é igual a SN estrela. Bom, mais na frente, quando a gente definir o centro analítico do conjunto que a gente vai chegar, vocês vão ver por que disso, que a gente precisa mostrar isso. Senão a gente não vai ter consistência na definição do centro analítico que a gente vai fazer. Bom, esses teoremas todos a gente demonstrou também no trabalho. Então agora, se a gente chamar x de μ, que é a nossa trajetória quando a gente encontra a solução, agora a gente vai dividir ela em partições, igual a gente definiu atrás, partição primal e dual. Então a x de μ vai ser daquela forma e o s de μ também daquela forma. Então a gente define o FB de μ daquele jeito ali e o Fn de μ também. Se a gente perceber, a gente utilizou isso para demonstrar os teoremas. Na verdade, aqui eu nem falei, mas se a gente perceber, o FB de μ, o XB menos o FB de μ é o complemento de Schur do XB barra. E a mesma coisa para o outro lado. Só que lá o SN menos o Fn de μ é o complemento de Schur de SN barra. Isso a gente utilizou para demonstrar os teoremas e corolários que vêm pela frente, mas eu acabei nem falando porque que a gente não vai precisar. Então, agora a gente tem esse lema. O FB de μ e o Fn de μ definidos anteriormente, eles convergem quando o μ tende a zero. Isso também a gente demonstrou. E se a gente definir o FB estrela de μ como sendo o limite de FB de μ quando o μ tende a zero, isso vai dar XB estrela menos SB estrela tio inverso. E a gente mostra também que isso é uma matriz simétrica positiva semidefinida. Da mesma forma para o Fn estrela. Então aqui, no corolário, o corolário é um corolário do lema que segue direto. Se a gente definir o FB estrela e o Fn estrela como acima, sendo aquele limite, e mostrar que vale aquilo, então a gente vai ter que o XB estrela menos FB estrela é positiva definida. Porque a gente mostrou anteriormente, por causa da definição do SB estrela ali. A gente mostrou que o SB estrela tio é positiva semidefinida. Então, a inversa também. Então, quando a gente faz o XB estrela menos o FB estrela, a gente vai ter que isso é SB estrela tio inversa, que é positiva semidefinida. É positiva definida. Então, dá a parte I. E a parte 2i também segue direto de um teorema anterior. Se a gente tem estrita complementaridade, a gente tem a estrita complementaridade se somente se o FB estrela e o Fn estrela são zero. Por quê? O FB estrela é XB estrela menos SB estrela tio inversa. Mas a gente mostrou aqui, no teorema, que quando existe a estrita complementaridade, acontece aquilo ali. O SB estrela, a gente mostrou se somente se. O SB estrela tio inversa é igual ao XB estrela tio. Mas, então, isso implica que o FB estrela tem que ser zero. A mesma coisa para o Fn. Isso vai fazer sentido na nossa definição do centro analítico também, do conjunto que a gente vai definir agora. Então, agora a gente pode definir os pontos ótimos, primal e dual, em termos de FB estrela e Fn estrela. Que a gente define assim. PF estrela são todos os x, é definido como x, tal que AB, XB é igual a B. O XB menos FB estrela tem que ser uma matriz positiva definida, positiva semidefinida. E o DF estrela também daquela forma. Então, a gente pode ver, o PF estrela está contido igual àquele P estrela.
Por quê? Se a gente pegar, vamos ver sobre o problema primal. Se a gente pega uma x pertencente a P estrela, PF estrela. Lembrando que o PF estrela é x com xb menos fb estrela Então, se a gente pega um x em PF estrela, ele satisfaz isso daqui. Então, quer dizer que o xb menos fb estrela, pertencente, sendo uma matriz simétrica positiva semidefinida, é a mesma coisa que isso. Daqui é a notação que a gente usa para positiva semidefinida. Então, a gente denota que xb essa é a nossa notação. Mas a gente tinha mostrado anteriormente, ali, a gente mostrou que o fb estrela é positivo semidefinida. Então, a gente tem que a fb estrela é positiva semidefinida. Então, isso mostra que a xb é positiva semidefinida. Mas se a gente voltar aqui no P estrela, era justamente o que a gente precisava, porque essa igualdade aqui, ele já satisfaz, por estar no outro conjunto. Então, a gente tem realmente que um conjunto está contido no outro. Então, a gente tem isso daqui. Se aqui a gente tem... A mesma coisa acontece para o problema dual. Mas se a gente tem aqui o P estrela, então o PF estrela, ele é um subconjunto aqui dentro. Então, a gente tem isso. Bom, para que a gente está construindo isso? Nós construímos o PF estrela e agora a gente vai ver que esse PF estrela é justamente o conjunto do qual a minha trajetória central vai convergir para o centro analítico desse conjunto agora, que é um conjunto que está contido na minha face ótima. Então, agora é zero, pronto. É que a gente está vendo isso daqui já. Então tá, o PF estrela está contido igual ao P estrela e o DF estrela da mesma forma que a gente mostrou para o problema primal, a gente mostra para o dual. E além disso, X estrela está em PF estrela e S estrela e Y estrela está em DF estrela. Então, são conjuntos não vazios também. E os pontos interiores a gente define dessa forma. No caso, no outro, a gente tinha definido como F0, é a mesma coisa. Agora aqui, só que para outros conjuntos. Ponto interior são os x que estão em PF estrela, tal que xb menos fb estrela pertence a S estrela, a S norma de B, mais, ou seja, são matrizes positiva definida agora. A gente está pegando os pontos interiores. E o interior de DF estrela da mesma forma. Sn menos Fn estrela também tem que ser uma matriz simétrica positiva definida. Agora aqui vem a nossa definição. O que vai ser o centro analítico desse novo conjunto DF estrela e PF estrela que a gente acabou de ver? O centro analítico do problema primal e dual são dados dessa forma, onde você tem que minimizar agora xb menos fb estrela. Você vai minimizar isso em menos ln do dash da xb menos fb estrela agora. E a b xb tem que ser b, que é a nossa restrição lá do começo do problema primal. Da mesma forma, o problema dual. E por que eu disse que tinha que ser consistente? Na verdade, essa nossa definição tem que ser consistente. Mas se a gente voltar aqui, a gente vê que tem consistência. Por quê? A gente mostrou o quê? Que o problema ele é estritamente complementar se somente se o FB estrela e o FN estrela são zero. Então, vamos voltar aqui. Se o FB estrela for zero, se for estritamente complementar, a gente tem que o FB estrela é zero. Então, o que vai ser o centro analítico da face ótima desse meu problema? Vai ser minimizar menos ln do dash da xb. Ou seja, é o que eu já tinha mostrado. Então, quando eu tenho a presença da estrita complementaridade, converge para o centro analítico da face ótima. Isso eu já tinha provado. Então, minha definição ela é consistente. Mesma coisa para o problema dual, centro analítico dual. Então, aqui é o teorema que
que fecha essa teoria. Se a gente tem esse ponto limite x estrela, s estrela, y estrela da trajetória central, quando a gente faz o limite. E essas matrizes FB estrela e FN estrela, elas têm essas propriedades. XB estrela é o centro analítico do conjunto PF estrela que a gente acabou de ver. E SN estrela e Y estrela é o centro analítico do DF estrela, que é o que eu mostrei ali. O PF estrela está contido no P estrela, então a gente achou um conjunto, um subconjunto do meu conjunto solução, tal que quando eu fizer essa solução convergir, vai convergir para o centro analítico da face ótima daquele conjunto lá. E para que eu estou vendo isso? Por causa dos algoritmos, né, que seguem a trajetória. Se eu olhar para esses algoritmos que seguem a trajetória, no conjunto P estrela inteiro, esses algoritmos não vão ser estáveis. Se eu olhar para o conjunto PF estrela que está contido no P estrela, esses algoritmos vão ter mais estabilidade. Então, aqui um exemplo para ilustrar. Tenho n igual a 6, que é a ordem das minhas matrizes. M igual a 5, que é o tanto de coordenada que eu tenho em B, que o B está em Rm, no caso R5. O B é dado daquela forma, minha matriz C, A1 até A5. Essas matrizes a gente pega, bom, após fazer vários exemplos, a gente vê como que a gente pode pegar essas matrizes para conseguir aqueles blocos lá daquela forma. O B, B barra, B barra B, para conseguir daquele jeito. Dependendo de como você pega a matriz, às vezes você consegue esses blocos de forma totalmente desordenada. Então, a gente escolheu essas matrizes dessa forma. Essas matrizes são linearmente independentes. E eu encontrei também pontos interiores, que eu não coloquei aqui porque são enormes, não cabe no slide. Mas eu consegui encontrar também. Então, se eu consigo mostrar isso, o meu problema tem solução. Aí, resolvendo aquele problema PD, no meu sistema, eu vou ter o quê? A x é igual a B. Então, me dá essa matriz aí, tem que ser positiva semidefinida. A estrela Y mais S é C. Resolvendo isso também, eu tenho essa matriz, também é positiva semidefinida. E resolvendo minha última igualdade lá do problema PD, eu tenho que x vezes S é igual a μ vezes a identidade. Então, nisso, eu consigo explicitar minha trajetória central. Aqui eu coloquei em blocos já, nos mesmos blocos que a gente tem visto, tá vendo, para descobrir o conjunto, o PF estrela e o DF estrela. Então, essa daqui é a minha trajetória central primal. E aqui é a minha trajetória central dual. Aí, eu fiz o quê? Eu fui ver se esse problema ele vai convergir ou não para o centro analítico da face ótima. Esse meu exemplo, nem o primal nem o dual converge para o centro analítico da face ótima. Então, a gente vai usar a nossa teoria, agora que a gente acabou de ver, para ver para onde ele vai convergir. Se realmente ele vai convergir para aquele problema lá, para aquele conjunto que eu encontrei, o PF estrela e o DF estrela. Então, ali foi o que eu falei, nenhum dos dois converge. Então, o que a gente faz? A gente tem que encontrar, então, o FB estrela. Vamos fazer para o problema primal. O dual é análogo, do mesmo jeito. Então, para o problema primal, eu tenho que o FB estrela é dado por XB estrela, menos SB estrela tio inversa, onde o SB tio é 1 sobre μ do SB. Eu encontrei aquela matriz ali, então. Minha FB estrela é daquela forma. Então, agora, eu tenho que minimizar menos LN do det de XB menos FB estrela. Então, vou pegar a minha XB lá da trajetória primal, fazer menos o FB estrela e vou obter essa matriz aí. Só que, na verdade, o XB que eu pego é essa daqui. É aquela matrizinha 2 por 2. 1 meio de x22 menos meio de x22, x22. Essa daqui é a minha XB. Eu vou pegar ela antes de eu resolver o problema. Faço XB menos FB estrela e obtenho essa matriz aí. Então, o que eu tenho que fazer agora? Minimizar essa função x22. Eu fiz o determinante lá daquela matriz. Agora, eu tenho que minimizar menos o ln dessa função aí. Tem que minimizar essa função x22. Então, f ela vai ter um único ponto de mínimo, que é dado por x22 igual a 2 ao cubo vezes 3 a menos 1. Agora, se eu voltar, agora eu pego esse valor de x22 e volto aqui na minha xb, que é aquela matrizinha 2 por 2 lá. E substituo. Então, eu chego que o centro analítico de PF estrela é essa matriz ali. Só que essa matriz é exatamente a minha XB de μ. Se a gente ver, é a mesma matriz que a minha XB de μ. Ou seja,
XB estrela é o centro analítico de PF estrela. Então, esse conjunto que eu encontrei, a partir da minha teoria, realmente é um conjunto que está contido em P estrela, e XB estrela é o centro analítico dele. Da mesma forma, eu faço para o problema dual também. Posso descobrir quem é SN estrela e ver que realmente é o centro analítico de DF estrela. Então, o que a gente fez no nosso trabalho? A gente aplicou a teoria que a gente estudou no artigo, e o diferente foi que a gente pegou um exemplo de ordem maior, explicitou a trajetória central, mostrou qual é o conjunto, que no artigo que a gente estudou, ele não explicitava a trajetória. E também a gente pegou um exemplo que tanto a trajetória primal quanto a dual não convergia para o centro analítico. No artigo é uma ou é outra. E a gente explicitou melhor aí com exemplo. E, bom, agora, como eu disse, eu estou fazendo mestrado na área de otimização, mas ainda estou na parte de ver matéria, então não vi muita coisa. Na área de otimização mesmo. E futuramente estudar mais, não essa parte, mas agora mais a parte de teoria do controle. E aqui algumas referências. O artigo que eu estudei foi esse segundo, da Hallicker, Clerc e Ross, que é o comportamento limite da trajetória central em otimização semidefinida. E os outros também acabei utilizando, mas o que a gente deu ênfase foi nesse, os outros só para complementar a mesma teoria.